Olá, professor. O projeto que nós escolhemos foi o projeto 1, que é a construção de um forno solar caseiro com papelão. E os integrantes são eu, Beatriz, a Jennifer e o Leandro. Bom, para começar, tendo em vista, né, os problemas de impacto ambiental e o consumo excessivo de fontes não renováveis perante o possível esgotamento dessa matriz energética, o conhecimento sobre tecnologias que utilizam fontes renováveis se torna cada vez mais necessário. Então, sendo uma fonte renovável, a energia solar ela pode sim ser aproveitada de muitas formas. Então, dentre elas, né, que até mesmo né, o assunto né, do nosso projeto são os fornos solares, que se destacam né, como uma alternativa bastante sustentável em relação ao forno comum. Bom, aqui nós temos nossos objetivos. O objetivo geral é entender e compreender os conceitos abordados em sala de aula, que é o processo de transferência de calor né, na prática. E o objetivo específico é construir um protótipo de forno caseiro, verificar uma aplicação dessa energia solar em nossa vida cotidiana e utilizar materiais recicláveis, que é uma coisa importante. Bom, introduzindo aqui no assunto. Segundo Beyer, os primeiros experimentos ligados a fornos solares tipo caixa, voltados para a cocção de alimentos, eles foram descritos por Nicolas de Saussure. E o fogão, né, projetado por ele consistia em uma caixa retangular isolada, né, sendo sua parte de cima coberta por um vidro. Mas o que é, né, um forno solar? Ele é uma solução ecoamigável e engenhosa para cozinhar alimentos usando energia solar, e ele usa a energia radiante do sol para aquecer e cozinhar alimentos. Elimina né, a necessidade de combustíveis fósseis ou eletricidade, o que é muito bom. E esses fornos se baseiam na concentração da energia solar, refletindo e direcionando a luz solar para uma área específica onde os alimentos são colocados. Esse material refletor, que é o papel alumínio, ele redireciona a luz né, solar para o interior do forno, enquanto o material absorvente e isolante, né, que é a nossa caixa de papelão preta, né, ela retém o calor gerado, permitindo o cozimento dos alimentos. Esse projeto não apenas demonstra princípios físicos na prática, mas também oferece impactos relevantes em questões ambientais e humanitárias. Agora a gente vai para metodologia. Vamos entender como a gente fez a construção do nosso forno solar caseiro. Então, os materiais que a gente utilizou basicamente foram duas caixas de papelão, um rolo de papel alumínio, um rolo de filme PVC, uma fita Durex para colar o alumínio nas caixas e um spray de tinta preta, tá? Para pintar a caixa menor. Agora vamos para o vídeo onde a gente vai entender passo a passo de como a gente fez toda essa parte desse procedimento, tá bom? No vídeo a gente já vê aqui as caixas prontas, a gente já colocou toda a parte do alumínio por dentro, já pintou a caixa menor, né? A gente já faz o procedimento ali para colocar o fio por dentro, para deixar bem clausuradinho, bem direitinho, com a caixa preta já pronta também. Isso a gente coloca aí a salsinha, né, do nosso ovinho que a gente vai usar para o experimento no forno, né? E já coloca dentro da caixinha preta. Agora nessa parte a gente só coloca, no caso, o filme PVC para mais para cortar, né, um pouco dessa troca de temperatura externa com a interna, no caso dentro do forno, para ver menos troca. E isso foi no nosso primeiro dia, onde a incidência solar estava um pouquinho baixa, como vocês podem ver. Já agora, no segundo dia, como vocês podem ver, a incidência solar já estava bem maior, né? A gente já deixou, tipo assim, no final do dia. Nessa parte, é, agora nessa parte, quando eu abro, é interessante dizer que dá para sentir que ficou bem quente mesmo. E como vocês podem ver, o ovo ficou totalmente ressecado, bem ressecado mesmo. A gema cozinhou bem, mas a clara ficou totalmente ressecada, é como se tivesse ficado tipo estilhaçada, né? Então foi muito interessante a gente conseguir observar isso. No primeiro dia, como não tinha muita incidência solar e a gente começou a deixar o forno no sol quase no finalzinho da tarde, então a incidência solar era pouca, então não cozinhou. Mas agora no segundo dia, como vocês podem ver aqui no final desse vídeo, a incidência solar era maior, porque a gente deixou já no comecinho da tarde até o final da tarde, e com isso o ovo pôde ser cozinhado e até mesmo passou do ponto, né? Ficou ressecado.
E aí eu passo a palavra para a Jennifer, que ela vai explicar um pouquinho melhor de como a gente pode observar todos esses pontos. A Jennifer, eu vou apresentar os nossos resultados. Nosso forno solar caseiro, ele vai transformar a energia luminosa, ou seja, a energia vinda do sol. Ela vai ser refletida através da parede de cima do forno, que é revestida com papel alumínio, e vai refletir e vai entrar diretamente em contato com os objetos pretos, no caso a caixa que a gente pintou de preto. E essa energia ela vai ser convertida em calor e vai ser aprisionada ali dentro através do insufilme que a gente colocou por cima. O forno ele funciona como uma espécie de estufa, ou seja, a gente vai armazenar energia dentro daquele forno, daquela caixa, para que ocorra o cozimento do ovo, que é o nosso objetivo. Devido à falta de um termômetro, então a gente intuitivamente observou que como o forno ele funciona através das emissões de radiação solar, a temperatura ambiente ela influenciaria diretamente na temperatura de dentro da caixa. O procedimento teve que ser repetido 2 vezes, e para a gente entender melhor os resultados obtidos nessas 2 tentativas, a gente plotou um gráfico de dispersão relacionando os horários daquele dia com as respectivas temperaturas que foram estimuladas por nós. No primeiro dia, que foi na segunda-feira, a gente colocou o ovo para cozinhar no forno por volta das 16 horas até o final da tarde, aproximadamente ali às 18 horas, a gente retirou e observou que o ovo não tinha cozido. Então a gente pode observar no gráfico que a partir das 3 horas da tarde, a temperatura ela tem um decréscimo. Das 16 até as 17 horas ela se mantém constante e depois ela vai decrescendo com o anoitecer, né, no caso. Então a gente pode observar que esse intervalo de tempo não foi o suficiente para que nessa temperatura o ovo atingisse a etapa de cozimento. Já na nossa segunda tentativa, a gente fez numa quarta-feira, quando o Manaus atingiu seus quase 40 graus Celsius. Então, o ovo para cozinhar a partir de 1 hora da tarde e o ovo foi retirado por volta do final da tarde. Quando a gente foi observar, o ovo tinha secado, ou seja, ele não passou pela etapa de cozimento. Com isso, as nossas considerações finais, que a gente tem em vista que o nosso objetivo era compreender na prática os conceitos aplicados sobre transferência de calor, a gente pode dizer que ele foi realizado com sucesso. O protótipo ele realmente funcionou, ou seja, houve sim uma troca de calor para que o ovo fosse cozido. Entretanto, devido à falta de monitoramento durante esse tempo do processo, a gente não conseguiu observar a etapa de cozimento da forma como ele deveria funcionar. Mas isso a gente pode assumir que foi uma falta de monitoramento da equipe e não do funcionamento do forno em si. Ou seja, o protótipo de forno caseiro ele realmente funciona.